Olá, vamos falar de um assunto que é um verdadeiro quebra-cabeça: a educação técnica no Brasil. Sabe? Parece que tem duas peças que simplesmente não se encaixam. De um lado, a gente vê um sistema cheio de problemas, problemas crônicos mesmo. E do outro tem um projeto nacional gigantesco, mas que pouca gente conhece. Hoje, o nosso trabalho aqui é juntar essas duas peças para tentar enxergar a imagem completa. Bom, para começar, vamos direto para a polêmica. Essa frase aí de um ex-ministro da Educação bota fogo na discussão. Ela vai direto ao ponto. Afinal, qual é o valor e o propósito da educação no Brasil hoje? Um diploma de faculdade que não te arruma um emprego na área é tempo perdido? E onde que entra a educação técnica nessa história toda? É essa provocação que dá o pontapé inicial no nosso debate. Então, para a gente entender esse quebra-cabeça brasileiro, às vezes é bom olhar para fora, né? Vamos dar uma espiada num modelo que todo mundo cita como referência, tipo o padrão ouro da educação técnica no mundo. E o pulo do gato do modelo alemão é esse aqui, o sistema dual. A ideia é genial de tão simples. A teoria que se aprende na sala de aula é ligada, na mesma hora, com a prática lá no mercado de trabalho. Não tem aquela coisa de aprender agora para fazer depois. É tudo junto. É uma parceria constante e muito bem azeitada entre o governo, que dá a base teórica, e as empresas, que garantem a experiência real. E o resultado disso? Bom, na Alemanha, praticamente metade dos jovens escolhe esse caminho da formação técnica. Isso diz muito, né? Mostra que a cultura do país valoriza isso, que o mercado absorve, não é visto como um plano B, uma segunda opção para quem não passou na faculdade. Não, é uma escolha de carreira tão respeitada quanto a universidade. É importante guardar essa ideia. Ok, agora vamos voltar para o Brasil. É aqui que a primeira parte da nossa história, a parte do problema, começa a aparecer com mais clareza. O nó da questão está todo nesse contraste. No papel, na lei, o objetivo das escolas técnicas é bem claro: formar profissionais. Só que na prática, especialmente nas escolas mais famosas e concorridas, elas viram outra coisa. Elas viram uma espécie de trampolim para a universidade. O tal do vestibulinho acaba selecionando justamente quem, na maioria das vezes, não quer seguir carreira técnica, mas quer usar a estrutura excelente da escola para passar nos vestibulares mais difíceis do país. E quais são as consequências disso no mundo real? Olha, esse gráfico do IBGE de 2014 mostra bem. Apenas 35% dos formados estavam de fato trabalhando na área em que estudaram. E o mais impressionante, 40% nunca, nem sequer uma vez, trabalharam na sua área de formação. Ou seja, aquele trampolim para a faculdade tem um custo e é alto. A gente acaba formando um exército de técnicos que nunca vão exercer a profissão. Isso levanta uma dúvida enorme sobre o retorno do investimento público, né? E sobre o alinhamento do sistema todo com o mercado. E uma das raízes do problema, como aponta a especialista Cláudia Costin, é essa aqui. Diferente do modelo alemão, que tem aquele diálogo constante com as empresas, muitos cursos aqui no Brasil são criados meio que no vácuo, sem uma análise real do que a economia daquela região precisa. O resultado? Um abismo entre o diploma e o emprego, formando gente para vagas que não existem ou que já estão lotadas. Mas e aqui a história dá uma virada. Enquanto esse problema todo se desenrolava, tinha outra coisa acontecendo. Uma coisa bem maior e muito mais silenciosa acontecendo ao mesmo tempo. Prepara que a narrativa vai mudar. Agora, o impacto visual aqui é o que mais impressiona. Olha só. À esquerda, a gente tem a Rede Federal de Escolas antes de 2003, bem concentrada no litoral, em algumas capitais. Agora, olha à direita. A mesma rede depois do plano de expansão. A mudança é absurda. Os pontinhos que antes eram tímidos se espalham pelo mapa, iluminando o interior do Brasil. É a educação chegando onde nunca tinha chegado. E para dar uma ideia do tamanho dessa transformação, entre 2003 e 2014 foram criados 488 novos campi. É um número gigantesco. Isso literalmente redesenhou um mapa da educação profissional federal no país. E o mais importante, essa expansão não foi feita de qualquer jeito. Como essa tabela mostra muito bem, foi uma política pública pensada com um alvo claro. Os critérios para construir as novas escolas miravam em corrigir desigualdades históricas. A ideia era levar educação para estados que não tinham nenhuma escola federal, para as periferias, para o interiorzão do país e, principalmente, para as áreas com os maiores índices de pobreza. E por trás de tudo isso, tanto dos problemas quanto dessa expansão toda, existe um debate mais profundo, quase filosófico, sobre qual deveria ser o papel da educação técnica.
Basicamente, existem duas grandes visões que vivem em conflito. De um lado, uma galera que acha que a educação profissional tem que ser uma ferramenta para o mercado, focada em produtividade, em atender o que as empresas precisam. Do outro lado, tem uma visão que defende uma formação mais completa, mais humana, que enxerga a educação como um direito para formar cidadãos críticos e não só mão de obra. A política de expansão que a gente acabou de ver claramente bebe mais da fonte dessa segunda visão. Certo. Então, de um lado, a gente tem o problema da desconexão com o mercado, do outro, uma política de expansão gigantesca. A pergunta de $1 milhão é: será que uma coisa resolveu a outra? Vamos tentar entender como essa política, na prática, se conecta com a vida das pessoas. A teoria por trás da expansão é a de um desenvolvimento que acontece em etapas. Pensa assim: a chegada de um instituto federal numa cidade pequena do interior já causa um impacto imediato, com a obra, os empregos. Depois, no médio prazo, ele começa a formar gente qualificada. E a esperança, no longo prazo, é que essa instituição vire um polo de conhecimento e inovação, capaz de mudar a cara da economia da região inteira. E essa visão super ambiciosa não é só um sonho, não. Está escrito na lei que criou os institutos federais. O objetivo declarado vai muito além de só dar aula. A lei fala em fortalecer a cultura local, a organização da sociedade e a produção da região. É uma visão de desenvolvimento completo e integrado. E agora, a gente chega no ponto em que as duas histórias se cruzam. De um lado, o problema que não some. Do outro, uma política pública de escala monumental. A questão que fica é, qual a verdadeira distância que ainda falta para uma história conseguir finalmente resolver a outra? Olha, a expansão foi um primeiro passo, e foi um passo gigantesco. Mas os desafios que ficam ainda são enormes. Tem que garantir que a qualidade do ensino seja a mesma em todos esses lugares. Tem que alinhar de verdade os cursos com a realidade de cada cidadezinha. E talvez o mais difícil de tudo, tem que mudar a cultura, o preconceito que ainda existe e que vê a carreira técnica como algo menor que a universitária. É preciso quebrar aquele ciclo vicioso em que as melhores escolas técnicas viram só um trampolim de luxo para a faculdade, e não o destino final de uma carreira de sucesso. E no fim, a pergunta que fica ecoando é essa. O mapa da educação técnica no Brasil mudou completamente, foi redesenhado. A base foi lançada, mas a construção da ponte, aquela ponte sólida entre o que as pessoas precisam e o que a economia demanda, bom, essa jornada parece que está apenas começando.